Fala galera, tudo bem? Vamos lá para o nosso módulo aqui de Google Planilhas. Um dos itens aí de um grande grupo, né, que são das ferramentas do Google ou então Google Workspace. E a gente não tem aqui um número expressivo de questões sobre Google Planilhas que sejam específicas do Google Planilhas. O que acontece aqui? A gente tem muitas, né? Tem algumas questões aí, eu vou disponibilizar para vocês uma lista de questões para vocês praticarem e verem como é que funciona. Mas a maioria dessas questões, elas são questões que tu consegue matar com conhecimento no Excel. Então, a gente não tem muito o que aprofundar aqui no Google Planilhas, até porque é uma parte aí que, se tu tá aqui, obviamente, é porque o teu edital cobra essa parte, né, Google Sheets ou Google Planilhas, mas quase não se tem questões. Então, até por questão de planejamento de vocês e também por questão estratégica, né? É uma parte que a gente não aprofunda muito, até para que vocês não precisem aí ocupar HD, né? Ocupar aí a cabecinha de vocês aí, já que tem tanta coisa para se ocupar, com itens que acabam não aparecendo. Mas, se está no teu edital, a gente vai dar uma olhada aqui nos itens principais. Então, eu vou passar com vocês aqui 2 slidezinhos, só para a gente ver umas características aqui, que são características teóricas e que por esse motivo podem aparecer aí na tua prova. Então vamos lá. O Google Planilhas então, ou Google Sheets, né, é uma ferramenta de planilha eletrônica baseada em nuvem. Por quê? Porque ela funciona somente na internet. Ela não funciona instalável, eu não consigo instalar no meu computador. É um programa então que está disponível na nuvem, está disponível na internet. Por isso então, quando a gente estuda lá a parte de computação em nuvem, a gente vê sobre os serviços em nuvem, e aqui então o Google Sheets, todos os programas aqui do Google que estão disponíveis na internet, eles são categorizados como software como serviço, ou então SaaS, tá? Gratuito e integrado ao Google Workspace. Então, por esse motivo, inclusive, é interessante que vocês aí, caso ainda não tenham uma conta Google, façam uma conta Google e mexam aí no Google Planilhas, porque ele é gratuito. Então, tu pode abrir ali o Google Planilhas, eu vou te mostrar como chegar até lá, e fuçar ali os recursos que tu bem entender, tá? E é necessário ter uma conta Google. Então, para que eu possa manipular aí as informações, é necessário ter uma conta Google. Multiplataforma, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo acessar o Google Planilhas pelo notebook, pelo desktop, pelo smartphone, enfim, eu consigo acessar aí por qualquer um dos equipamentos que tenha conexão na internet e um navegador, tá? Então, ele é multiplataforma justo porque está na internet. Foi o Google que começou a explorar, né, essa parte de colaboratividade. O que é essa expressão colaboratividade que deu um boom aí durante a pandemia e começou a aparecer nas provas de concurso? Colaboratividade ou então produção de materiais ou então trabalho simultâneo em tempo real quer dizer o seguinte: eu consigo criar uma planilha aqui, compartilhar o link dessa planilha contigo e consigo, então, a gente consegue trabalhar de forma colaborativa, em tempo real, de forma simultânea. Eu consigo inserir dados nessa planilha, tu também consegue inserir e assim por diante, tá? Tem fórmulas e funções aqui que são similares às do Excel e a gente tem aqui uma situação bem importante aqui, ó, bem interessante, tá? Antigamente não era assim, mas agora nas novas versões aí do Google Planilhas, eu posso digitar a função tanto em português quanto em inglês. Até um tempo atrás, mesmo se eu digitasse em português, ele traduzia e colocava em inglês. Mas hoje as formas ficam em português também, se tu quiser, tá? E eu trouxe esse linkzinho aqui, ele é clicável, tu pode clicar ali sobre ele, para tu dares uma olhada sobre as fórmulas e funções aí dentro do Google Planilhas. E aí tu deve estar pensando, tá, professor, mas aí tu largou essa daqui para mim, é porque a gente tem aí a maioria dos recursos aí, deixa eu achar meu mouse aqui, a maioria dos recursos aí de fórmulas e funções são iguais a do Excel, então eu não vou ficar aqui chovendo molhado, né? Eu parto do princípio que tu já estudou Excel. Se o teu edital tem Google Planilhas, possivelmente tenha também Excel, ou tu já estudou em algum outro momento, tá? Então eu não vou ficar aqui chovendo molhado. Eu só deixei esse link aqui, ó, e eu vou acessá-lo para te mostrar o seguinte.
Nessa lista de fórmulas e funções aqui do Google Planilhas, tem algumas planilhas que são exclusivas do Google, tá? Desculpa, algumas planilhas não, algumas fórmulas, algumas funções exclusivas do Google. Então aqui, ó, por exemplo, uma fórmula de matriz em linhas, detectar o idioma, isso não tem no Excel e nos outros, financeiro, tradutor, isso aqui inclusive já caiu numa prova, tá? Vocês vão ver nas questõezinhas aí. Então eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar com fórmulas que são específicas do Google. Então por isso que eu deixei aqui esse link para vocês darem uma olhada. Eu posso criar gráficos dentro do Google Planilhas, assim como no Excel, e tem uma integração aqui com um serviço de gráficos dinâmicos do Google, chamado de Google Chart, tá? Então, eu consigo abrir o Google Chart e usar aí o meu Google Planilhas como base de dados para poder criar gráficos dinâmicos. Tem integração com o Google Drive. Quando eu salvo uma planilha, ele salva também no Google Drive. E outras ferramentas do Google, como por exemplo o Meet, a gente vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar, tá? E ele possibilita o uso de JavaScript, ou seja, de scripts. Dentro ali eu vou mostrar para vocês também tem o Google Apps Script. Eu, por exemplo, uso esse Google Apps Script para algumas planilhas minhas, de controles de aulas, porque às vezes, toda vez que tu abre a planilha, ela abre sempre lá em cima na primeira linha. E aí eu quero que abra sempre na última. Por quê? Porque eu preciso dar continuidade naquela planilha e continuar colocando ali outros dados. Só que eu não posso colocar na primeira linha, eu quero colocar lá na linha 1050, que é a próxima. Então, tem ali um scriptzinho, achei no Google, de como que a gente consegue fazer para que quando eu abro uma planilha, ela vá para a última célula preenchida. Então, isso aí também eu coloco dentro do Google Apps Script, tá? E então vamos partir lá para a nossa parte prática aqui, vou mostrar para vocês então aqui na prática, né? Vamos lá, eu vou digitar aqui, ó, Google Planilhas. Tá, ó, Google Planilhas, beleza. Vai abrir para mim aqui, num primeiro momento, o Google Planilhas do Workspace, posso entrar por aqui, mas aqui já vai direto, ó, docs.google.com, spreadsheet. Então tá ali, ó, cliquei aqui, já caí direto lá dentro de uma planilha, tá? Beleza, então eu vou agora abrir uma planilha que eu já deixei pronta aqui, para a gente trabalhar aí os recursos principais aí que eu vi sendo cobrados em prova e também alguns recursos que eu julgo interessante. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, eu posso digitar aqui uma função, ó, vou digitar a função soma e escolher o intervalo de dados, mesma coisa que no Excel, ou se eu quiser eu posso escrever em inglês também, tá, ó, sum, média, por exemplo, em inglês, né, average, então olha lá, ó, certo? Então, as funções aqui, elas podem ser escritas tanto em português quanto em inglês. Lá em cima eu tenho alguns menus e aqui embaixo eu tenho alguns botõezinhos, tá? Então, por ser gratuito e ter na internet, tu pode acessar aí esses recursos. Lembrando que regras que a gente vê no Excel cabem para cá também. Por exemplo, tem uma célula aqui que possui números. Se eu colocar como porcentagem, multiplica por 100 e adiciona o símbolo de porcentagem. Nós vimos isso aí lá no Excel, eu comentei com vocês bastante. As teclas de atalho aqui, galera, são nativas em inglês. Olha só, coloquei em negrito, tá vendo? Ctrl B. Eu quero colocar sublinhado, Ctrl U de underline. Então aqui eu tenho teclas de atalho que são nativas em inglês. Então tá aqui, ó, negrito, itálico, taxado, cor do texto, cor do fundo da célula, borda. E a mesclagem, professor, vai fazer a mesma coisa que lá no Excel também? Também, ó, eu vou pedir para mesclar uma célula, vou dar um OK. Olha ali o que aconteceu. Sobrou o valor e a primeira célula, tá? Então eu só tenho E1. Se eu tirar a mesclagem aqui, os valores que estavam não aparecem mais. Aí que eu tenho alinhamento, tenho alinhamento na horizontal, alinhamento na vertical, ajuste de texto, eu posso fazer aqui, por exemplo, quebra, né, de texto dentro da minha célula. Tenho aqui rotação do texto, né, às vezes a gente vê assim, ó, um título, por exemplo, a gente vê esse título sendo colocado assim, ó, sei lá, tá? Então é nesse botãozinho aqui de rotação. E aqui tem mais outros recursos.
Beleza. Aqui em cima já vou aproveitar e trabalhar com vocês com outros botõezinhos aqui. Eu tenho um recurso, e depois vai aparecer lá na guia arquivo, um recurso onde eu consigo ver as versões desse arquivo. Então, toda vez que eu vou alterando, ele vai salvando automaticamente. Aqui eu não tenho o botão de salvar, ele salva automaticamente. E aqui, então, tem um botãozinho onde eu consigo ver o meu histórico de versões, quais os comentários que foram colocados aqui. E olha aqui, ó, uma integração muito bacana com outro recurso do Google. Eu já posso abrir uma reunião pelo Google Meet direto aqui de dentro do Planilhas, tá? Então, cliquei aqui na setinha, ó, ele vai perguntar, tu quer iniciar uma nova reunião agora ou tu queres inserir o código de uma outra reunião que tu já conhece? E eu tenho aqui a possibilidade de compartilhar. E aí, nesse compartilhar, eu vou botar o nome aqui, planilha teste. Beleza. Salvar o nome. E aqui nesse compartilhar é que eu imagino que se a banca quiser dar uma puxada na hora da prova, ela vai dar uma puxada por aqui. Por quê? Porque eu tenho formas de compartilhar uma planilha. Então eu tenho as configurações, olha aqui, ó, os editores podem alterar permissões e compartilhar. Se eu, por exemplo, compartilhar essa planilha com você, de forma que você possa editar essa planilha, tu pode ir lá e tirar as permissões para que outras pessoas não alterem, tá? Leitores e comentadores podem ver a opção e fazer o download, imprimir e copiar. Se eu tirar aqui, ninguém consegue fazer download, nem imprimir e nem copiar. Mas deixa eu voltar aqui, ó, que é aqui onde eu quero trabalhar com vocês. Tem a opção de eu compartilhar de forma restrita, aí eu vou colocar aqui em cima, ó, o endereço das pessoas que eu quero que participem dessa planilha, ou então eu posso colocar assim, ó, qualquer pessoa com um link. E tanto faz, se eu usar restrito ou qualquer pessoa com um link, eu posso escolher aqui as funções de compartilhamento. Então, olha, quem tiver esse link vai ser apenas leitor, então não consegue alterar essa planilha. Comentador só consegue comentar. E editor, então, aí sim, a pessoa tem todos os privilégios aqui para poder usar essa planilha, tá? Vamos lá no menu arquivo, então. Eu tenho aqui como abrir nova planilha, abrir uma que já exista lá dentro do meu Google Drive. Posso importar, fazer uma cópia, né? Ele vai duplicar. Compartilhar já vimos, posso enviar por e-mail, daí ele vai abrir o meu e-mail de Gmail. E posso baixar, olha aqui, ó. Posso baixar em qual extensão? Aqui também eu vejo um forte indício de questões, tá? É possível fazer uma planilha no Google Planilhas e exportar ela como arquivo do Excel e abri-la no Excel? Claro que pode, tá ali, ó. Tanto no Excel quanto também lá no LibreOffice. Eu tenho o .xlsx, que é do Excel, e o .ods, que é do LibreOffice. Também permite salvar em PDF, em páginas da web, HTML, e esse cara aqui que a gente vê lá na aula do Excel também, que seria aí um tipo de arquivo aí meio putão, né? Vai com todo mundo, .csv, vai com Excel, vai com Word, vai com o LibreOffice, com sites da web, com bancos de dados e assim por diante, tá? Então, CSV seria o caractere separado por vírgula, e aqui, então, valores separados por tabulação.tsv. Ao invés de ser vírgula, ele vai usar o TSV. Então, eu posso renomear, posso mover de pasta, ele fica ali na minha pasta das planilhas, mas eu posso mover. Posso adicionar um atalho desse arquivo no Google Drive, posso mover para a lixeira, e eu tenho aqui histórico de versões, ó, que eu posso ver os históricos de versões, tá? E aqui embaixo, recursos aí de informações sobre o arquivo, né? Detalhes sobre o arquivo, segurança do arquivo e configurações do arquivo, e eu tenho aqui também imprimir, ok? Aí eu tenho o próximo menu, que é o editar. Aí eu tenho desfazer, refazer, copiar, colar, enfim, tenho alguns recursos aqui, mas eu quero trabalhar com vocês aí os mais importantes. Eu tenho o menu inserir, onde eu insiro linhas, colunas e células. Posso inserir aqui gráfico também, a gente viu que é possível. Posso trabalhar com imagem dinâmica, com tabela dinâmica, como a gente já viu como é que funciona no Excel. Posso inserir imagens, função, link, caixa de seleção e lista suspensa. Esses dois itens aqui, ó, não tem, ó, inserir, caixa de seleção. Esses dois itens aqui não tem como eu inserir dessa forma aqui lá no Excel. É um pouco diferente,
tá? Então posso colocar ali caixa de seleção, ó, e lista suspensa. E aí aqui eu coloco as opções, ó, laranja, banana, concluído. Olha ali, ó. Quando eu clicar lá, ele vai mostrar para mim essa lista suspensa, tá? Essa lista suspensa lá no Excel é possível usando validação de dados. Nós vimos também na aula de Excel. Aqui seria a formatação dos dados. Então, eu tenho aqui a formatação do tipo de dado, número, texto e assim por diante. Aqui fica também a formatação condicional, exatamente como nós vimos no Excel. Eu vou criar uma regra aqui, uma regra para mudar a formatação das células. Então, expliquei lá para vocês dando o seguinte exemplo. No nosso gerenciador financeiro do banco, quando eu tenho débito, ou seja, valores menores do que zero, essa é a regra. Valores menores do que zero, fica em vermelho. Quando eu tenho crédito, aí a regra é valores maiores do que zero, fica em azul ou em verde. Aí aqui a guia dados, que daí é a guia mais conectada com o Google Planilhas, né? Então eu tenho aqui criar filtro, classificar, validação de dados, limpeza de dados, que a gente viu lá no Excel também, que eu posso remover duplicadas, eu posso remover dados duplicados. Tem aqui algumas ferramentas, então aqui dentro de ferramentas eu posso criar um formulário de dentro do Google Planilhas, mas daí ele vai abrir o Google Forms, tá? Ó, vou clicar aqui para vocês verem, ó. Ele vai abrir aqui o Google Forms, que seria daí uma outra ferramenta do Google que é específica para fazer formulários web, tá? Ó, já abriu aqui, e aí eu posso montar o meu formulário e ele vai atrelar aqui a resposta a uma planilha dentro do meu Google Planilhas. Aí revisão de ortografia, controle de sugestão. E tem as extensões. Então, aqui nas extensões é onde a gente vê aqui, ó, os app scripts que são do Google, tá? Claro, aqui eu preciso, né, de um conhecimento um pouco maior. Tanto que eu falei para vocês, eu fiz ali o scriptzinho, mas aquele script foi feito, né, com a ajuda do ChatGPT. Deu algum erro aqui, ele não me permitiu abrir aqui o app scripts. Deve ser alguma coisa aí. É muito difícil isso acontecer, né? É muito difícil acontecer com as ferramentas do Google, mas aconteceu aí, nem consegui mostrar para vocês. E depois eu tenho ajuda, tá? Então assim, galera, não temos aí recursos muito avançados, é uma ferramenta bem simples, né? Uma ferramenta aí que tem recursos bem resumidos, mas que vocês podem perceber nas questões quando vocês forem fazer, que essas questões elas acabam indo mais para o lado do Excel do que propriamente do Google Planilhas. Beleza? Fizemos aqui eu fiz algumas ponderações aí com vocês sobre a diferença do Excel e do Google Planilhas, principalmente ali na ideia de teclas de atalho, né? São teclas de atalho em inglês, e eu posso, dentro do Google Planilhas, escrever a fórmula tanto em português quanto em inglês. Beleza, galera? Sempre nas minhas redes sociais, se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar por lá, estou à disposição de vocês. Valeu? Um abraço, bons estudos, até a próxima aula. Tchau, tchau.